Meus peritos e peritas, olha só quem reapareceu, o sumido tá de volta. E aí, sejam bem-vindos a mais uma investigação aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o caso Jéssica e Tamires. Mas antes da gente falar sobre esse caso, entrar um pouco aí nessa investigação, eu quero pedir desculpas mais uma vez pelo sumiço. Muitas coisas acontecendo. Mas eu já venho adiantar vocês que muitos roteiros estão prontos, tem muitos casos aí pra gente poder gravar. E esse aqui é mais um deles que está sendo gravado, então vai estar saindo bastante caso para vocês acompanharem aqui no canal, falando em crimes. E, como de costume, eu sou o Nakamura. Sejam bem-vindos a mais uma investigação. Se você puder me ajudar deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, ativando o sininho para receber notificação dos próximos casos que a gente vai estar postando e investigando aqui. E eu espero que você goste dessa investigação. Então, vou pedir para a produção rodar a intro do canal. Enquanto isso, a gente vai tomar um café. Vambora. Mais um pouquinho antes da gente entrar nessa investigação, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês tiverem interesse em ouvir algum caso comentado aqui, caso comentado, né? Parece até cachorro, muito cachorro do vizinho. Ignorem isso, tá? Caso comentado é um quadro lá do Beto Ribeiro, aqui a gente não tem. Mas se você quiser me ver comentando sobre algum caso em específico, você pode deixar aqui nos comentários também. E a todo mundo que tá chegando no canal, sejam muito bem-vindos, tá? Eu tô vendo aqui, mesmo nesse sumiço que eu tive, muita gente chegou, muita gente nova se inscrevendo no canal, muitas pessoas comentando nos vídeos e ainda assistindo os vídeos lá do início do canal, né? Então, quero agradecer vocês por isso, tá? E a gente vai ignorar 100% esse cachorro. Eu creio em Deus que a gente vai ignorar e que ele vai parar, né? Em algum momento ele vai ter que parar de latir aí. Então a gente vai entrar no caso hoje, Jéssica e Tamires. Para contextualizar, a gente tem que entender primeiro quem é Jéssica e quem é Tamires, que são duas vítimas do mesmo algoz, que era ex-esposo de uma delas, inclusive. Lembrando que esse roteiro desse vídeo, ele está sendo tirado de vários locais, mas em específico, é onde eu peguei mais informação, a fonte que eu peguei mais informação foi da entrevista que a irmã da Tamires, perdão, a irmã da Jéssica, né, que é uma das vítimas e ex-esposa do algoz, né, do assassino das duas, que é a Joyce, que deu entrevista pro Beto Ribeiro lá no canal do Beto Ribeiro. Inclusive eu vou deixar no link, ou deixar o link ou fixado, ou eu vou deixar na descrição, ou vou ver se eu consigo colocar nos cards para vocês acompanharem, que é a entrevista completa dela no canal do Beto Ribeiro, que inclusive é um canal sensacional e que eu me inspiro muito também para assistir, tanto nele quanto no da Joyce Rodrigues. E bom, o resumo do caso, ele é basicamente assim, muito direto e objetivo, né? Que é para contexto, é Jéssica, uma mulher de 27 anos de idade que morreu infelizmente aí pelas mãos da vida do seu ex-marido, que era um militar aposentado da aeronáutica, o Joelson Alves, e não só ela, mas como a sua amiga Tamires, que trabalhava junto com ela. Tamires tinha 30 anos no fatídico dia onde ela e sua amiga vão morrer dentro do apartamento de Jéssica. E aí você vai me perguntar, Nakamura, mas qual que é o contexto desse ocorrido todo? Qual que é o contexto da morte das duas? Bom, meus peritos e peritas, não tem muito um contexto em específico, não que cada caso deveria ter um contexto, mas o caso da Jéssica e da Tamires é simplesmente o fato de que Jéssica estava terminando um casamento com Joelson e ele simplesmente achou que a proximidade dela com a Tamires fosse um caso amoroso entre as duas, o que não era de fato, né, um caso, e ele simplesmente decidiu que tirar a vida das duas seria muito mais fácil. Esse em si era o contexto, em tese, na cabeça de Joelson em relação ao crime que ele acabou cometendo dentro da própria casa. Mas vamos lá, antes da gente entrar todo nesse desfecho total que a gente vai falar sobre até esse relacionamento da Jéssica com o Joelson, eles tinham uma diferença, né, de idade ali de quase 30 anos, né, eles tinham 8 anos de relacionamento. A gente vai voltar um pouquinho mais vamos respeitar um pouquinho a linha do tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre quem era a Jéssica antes desse ocorrido, antes do findar ali da sua vida, ao lado de Tamires, sua amiga de trabalho, e ficou amiga de trabalho por um tempo em específico. Bom, segundo Joyce, né, irmã da Jéssica, que deu a entrevista pro Beto Ribeiro, Jéssica era uma mulher muito forte, guerreira, né? Conseguia ali. Deu uma pausa aqui pra ver se a gente consegue recomeçar. O cachorro deu uma paz, mas agora parece que vai chover. Então, assim, vamos tentar aproveitar esse tempo o máximo possível. Para contextualizar, segundo Joyce, irmã da Jéssica, Jéssica era uma mulher muito querida. A família gostava muito dela, ela era estudiosa, muito estudiosa, inclusive, gostava muito de trabalhar.
e estava muito ali, sempre em volta ali da área específica que ela trabalhava e tudo mais, que era a área da saúde. Então, Jéssica era uma pessoa muito guerreira. E aí ela conheceu Joelson, né? Esse relacionamento dela durou por volta ali de 8 anos né, de duração. E segundo Joyce também, esse relacionamento entre a Jéssica e o Joelson, ele era rodeado de situações e atitudes um pouco estranhas, um pouco duvidosas por parte de Joelson. Mas a gente vai entender isso daqui a pouco, de como é que funcionava, como é que era a dinâmica desse relacionamento. A Jéssica, ela conseguiu o mestrado, né, em farmácia, onde ela morava, que era em Recife. Ela acabou passando por um concurso, né, pra gente entender essa timeline da vida da Jéssica. Ela acabou passando em um concurso público, né, em Belém, que era de técnica em farmácia. E aí, como eu falei pra vocês, ela tava sempre rodeada ali por, pela área onde ela gostava de trabalhar, que era a área da saúde. Então, como ela gostava muito dessa área, ela acabou se mudando para Belém. E aí, segundo a Joyce, a irmã da Jéssica, a família tinha um pouco essa preocupação eh, em questão do relacionamento dela, né, por conta dessa diferença de idade. Não que isso seja um problema em si, mas a família enxergava ali como um problema, ainda mais somando com as atitudes um pouco suspeitas do Joelson, né? Porque a gente tá falando de quase 30 anos de diferença de um para o outro. E aí, conforme a Joyce conta em entrevista, né, os dois eles se conheceram, né, em Recife, e no início é aquela coisa, né, que é meio como se fosse um roteiro, né? No início ele se mostrava uma pessoa muito gentil, muito da paz, muito do bem, mas conforme o tempo ele vai mostrando, né? O tempo ele sempre revela, ele traz a verdade para as pessoas, né? Ele traz a verdade para as pessoas e das pessoas, inclusive. Mas aí tem um ponto muito importante que é o seguinte: o pai da Jéssica, ele nunca aceitou de fato esse relacionamento desde o início. Ele tinha ali a sua pulguinha atrás da orelha em relação ao Joels. E aí tudo acabou ficando muito mais. Como é que eu posso dizer pra vocês? Tudo acabou ficando mais intenso em relação às desconfianças da família, aos medos e cuidados da família da Joyce e da Jéssica, né? Que é a vítima, por conta da mudança, né, da Jéssica para Belém, que ela foi junto com o Joelson, porque aí os ciúmes se demonstraram muito mais, as atitudes estranhas de Joelson ficaram muito mais intensas, mas era uma coisa assim que Jéssica preferia não contar para a família, ela não se abria de fato, né, para os familiares para contar o que realmente ela estava passando dentro de casa, o que ela passava com o marido. Uma das atitudes que ficavam muito evidentes que não tinha nada de normal nesse relacionamento era o seguinte: em alguns momentos o Joelson ele acabava ligando para Joyce, irmã da Jéssica, que estava lá em Recife, para pedir para que Joyce ligasse para o porteiro do condomínio onde eles moravam, onde Jéssica e o Joelson moravam, para questionar o porteiro se realmente Jéssica estava em casa. E essas atitudes de Joelson, elas vão muito além. Havia alguns momentos em que, se a Jéssica saísse para se encontrar com alguns amigos em relação a trabalho ou a mais estudos, porque ela estava fazendo cursos, inclusive, e a gente vai entender um pouquinho o porquê. Você vai me perguntar, mas Nakamura, mas ela já não era formada, ela já não tinha assumido o cargo que ela passou no concurso? Sim, mas daqui a pouquinho eu vou trazer um contexto para vocês do porquê que ela fazia esses cursos ainda, que eram cursos que, inclusive, meio que fugiam um pouco da área da onde ela já estava atuando, inclusive, mas a gente vai entender o porquê já já. Quando a Jéssica, ela saía para fazer esses estudos ou para estar em volta ali dessa área que ela estava se empenhando, o Joelson ele fazia questão de ligar para Joyce mais uma vez, pedindo para que ela confirmasse se ela realmente estava onde ela disse para ele que estava. E uma confirmação de voz não bastava para Joelson, ele queria que teve um momento específico em que a Joyce conta em entrevista que Joelson pediu para que a Joyce ligasse para Jéssica. E aí ela fez a ligação, falou com ela, ela acabou passando esse recado pra Joelson. Ela falou, não, ela tá lá, ela tá tudo bem, ela tá com as pessoas que ela falou que ela estava. E o Joelson ele questionou se tinha ocorrido uma chamada de vídeo, porque ele queria que tivesse a confirmação visual de onde Jéssica estava. E assim foi feito. A Joyce acabou ligando. Situações assim de extremo controle. E para quem estava sendo controlado, não era uma situação de controle de extrema possessão de ciúmes, porque a Jéssica sempre contou para a família que a única preocupação dela era com ele, porque
Joelson ele alegava estar com depressão, ele alegava não estar bem, ele alegava que se eles terminassem o namoro, aquele papo de sempre, que a gente vai ver em muitos e muitos casos, eu já vi em muitos casos e vou trazer muitos casos onde as mulheres perdem a vida na mão dos seus maridos, seus namorados, enfim, de pessoas que passaram pela sua vida de uma forma em específico, que é sempre essa mesma fala, esse mesmo roteiro, essa mesma narrativa de que eu não consigo ficar sem você, se você largar de mim, eu me mato. Se você me largar, eu não sei, eu não tenho mais vida. É sempre aquele roteiro de sempre que é o controle emocional, né? Então, as pessoas que estão assistindo o canal, inclusive, se atentar muito a esses pequenos detalhes, essas falas, porque parece pequeno para quem está vivendo, para quem está sendo controlado emocionalmente por isso, mas vendo de fora, para chegar nesse ponto é muito intenso. Aconteceram já muitas coisas e o controle, não só emocional, como o controle físico, é muito grande para que isso surja efeito. Então, tomem muito cuidado com esses tipos de narrativa, porque são controles emocionais e podem levar a pontos que às vezes pode não ter volta, como foi o caso da Jéssica. Inclusive, esse controle mental era tanto sobre a cabeça da coitada da Jéssica que, inclusive, ela acompanhava o Joelson em médicos, ela acompanhava ele em psicólogos, porque ela queria estar próximo dele, ela queria. Na cabeça dela, ela estava tentando ajudar, sendo que a única pessoa que realmente precisava de ajuda era ela. Mas ela não sabia disso, ela não conseguia enxergar essa situação. Porque uma das narrativas que ele sempre usava com ela era o seguinte: se você me largar, eu vou me matar. E aí as pessoas vão culpar você. Isso vai ser culpa sua. Então esse controle emocional na cabeça dela era imenso. Inclusive, uma narrativa que puxava muito esse traço dele, ele falava que não só ela ia se sentir culpada por ele ter se matado, mas que a família dele iria acusá-la de interesse, de ter feito ele se matar somente para que ela ficasse com a pensão dele de militar. Então a cabeça dela provavelmente estava assim um turbilhão de pensamentos, mas a única preocupação dela de fato era com ele. E no final ele acabou sendo o algoz dela. Bom, e nessa mudança de local de moradia da Jéssica com o Joelson, é aí que entra a Tamires na história. Bom, Tamires era uma mulher de 30 anos que morava com a mãe, né, que a Tamires ela era um suporte financeiro dentro da casa. Ela cuidava de dois sobrinhos que eram considerados como os filhos dela, né? E então ela era todo o suporte financeiro daquela residência. E ela já trabalhava no hospital onde a Jéssica acabou assumindo o cargo, que foi o que ela conseguiu, ela conquistou através do concurso público que ela acabou passando. Então agora vocês vão ignorar os galos também, porque sempre 10 horários, agora são 3 da tarde, né, aqui em Cuiabá, que é onde eu moro, e então os galos vão cantar, e, enfim, a gente vai tentar ignorar, que eu acho que tá menos perturbador do que os latidos dos cachorros. E bom, voltando para o contexto, a Tamires ali ela acabou virando amiga da Jéssica dentro desse hospital. Bom, colegas de trabalho se aproximaram, tiveram intimidade, fizeram amizade e assim a amizade delas foi seguindo. Eram grandes amigas, conversavam sobre tudo. Só que essa proximidade ela foi tão grande que Joelson ele começou a desconfiar da relação das duas. É porque ele achava que as duas tinham um caso, né, emocional, ele tinha um caso físico, né, achavam que as duas, ele tinha medo de que Jéssica acabasse largando ele por uma suposta homossexualidade da parte da Jéssica. E ele criou essa narrativa na cabeça dele, e ele tentou implantar essa narrativa na cabeça dos familiares da Jéssica também. E sim, tá, gente? Ele teve todo esse trabalho, né? Ele teve essa cara de pau, né? Que a gente pode chamar de cara de pau, de fazer uma ligação, várias ligações, inclusive, não só para Joyce, né, irmã da Jéssica, mas como para uma tia também da Jéssica, no intuito de fazer com que elas acreditassem nessa narrativa dele de que Jéssica era lésbica e que ela estava tendo um caso com uma amiga dela de trabalho. Vai ter muito corte, muito para, porque hoje tá complicado pra gravação, né? Parece que tá tudo dando errado. Mas esse vídeo vai sair. Fé em Deus que ele vai sair aos trancos e barrancos, mas ele vai. Espero que vocês entendam as dificuldades, né, de um canal baixa renda, mas é isso aí. Então vamos lá. Bom, essa narrativa de homossexualidade da Jéssica não colou muito, né, na cabeça dos familiares dela, porque as pessoas conheciam Jéssica, e se ela realmente fosse, não haveria problema nenhum pra eles, mas Jéssica sempre deixou claro pra irmã, pra tia, que ela não era lésbica, e que a Tamires era só uma amiga dela de trabalho, e ela sempre dizia, né, que Joelson era um pouco problemático, mas ela nunca chegou a alegar sobre violência física ou violência psicológica por parte do Joelson, mas é uma coisa que os familiares ainda têm muitas dúvidas em relação a isso.
Até porque a vida de Jéssica era de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E aí que entra o contexto do curso que Jéssica estava fazendo. Porque ela alegava para a irmã que quanto mais tempo ela conseguisse ficar fora de casa para não estar próxima do Joelson, melhor era para ela. E aí foi quando ela decidiu começar a fazer um curso de enfermagem. E aí é onde eu disse para vocês aquela hora que era um curso que fugia um pouquinho ali do sentido profissional da Jéssica, porque ela já era formada, ela já estava exercendo um cargo público que ela conseguiu com o concurso. Então meio que fugia, mas era uma válvula de escape para que ela ficasse o mais tempo possível fora de casa. Até porque o Joelson ele tinha os seus segredos, ele não contava muito sobre a vida dele. Quando Jéssica conheceu ele, ele disse não só para ela quanto para a família que ele não tinha filhos e que ele falava, ele já foi casado, mas não tinha filhos, ele falava muito mal da sua ex-esposa. E mais uma narrativa que sempre vai se repetir, vocês vão ver muito isso aqui no canal. Tem outros canais também, casos, como eu disse, de mulheres que passaram, perderam a vida na mão dos seus ex-maridos. É sempre essa narrativa de que a ex-mulher era louca, era difícil, era a mulher complicada e por isso que não deu certo com ele. Enfim, no final, infelizmente, a gente acaba contando aí os casos e a gente acaba descobrindo quem é realmente o louco, quem é o errado, quem é o difícil da história. E aí a gente acaba descobrindo o quê? Depois do crime, a gente acaba descobrindo que Joelso sim tinha uma filha. Mas bom, o tempo foi passando, as coisas já estavam encaminhadas, Jéssica já estava com planos de voltar para casa. Tanto é que ela já estava até de passagem comprada de volta para casa. Os planos da Jéssica eram os seguintes: ela ia terminar o relacionamento dela, ela ficou um tempinho ali, eu não sei dizer ao certo se ela chegou a ficar mais de um dia, mas ela estava no momento ela estava na casa da Tamires, né, a sua amiga, e os planos dela era ir voltar para o apartamento onde residia ela e o ex-marido, pegar as coisas dela, ir para casa da Tamires e ficar até o dia da passagem para ela voltar para casa da família dela. Porém, como infelizmente ela virou mais um caso que está sendo que foi noticiado e está sendo, né, falado, citado aqui hoje, os planos dela acabaram que não deram certo. Porque que aconteceu? A gente vai primeiro seguir a linha que foi de investigação da polícia, depois a gente vai seguir a linha, né, de depoimento do dito cujo, né? Que é o de depoimento do Joelson. No dia 30 de janeiro de 2021, estava marcado para Tamires e Jéssica e mais um terceiro, que era amigo delas também, que também trabalhava nesse hospital, irem na casa dela, na casa da Jéssica, para buscar as coisas da Jéssica. Mas infelizmente, esse terceiro, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe, a gente não tem como saber se ele seria mais uma vítima ou se ele seria alguém que poderia evitar o que aconteceu de fato, mas isso agora é irrelevante, mas estava previsto de irem essas três pessoas para o apartamento da Jéssica buscar as coisas dela, mas acabou que esse terceiro teve que trabalhar, então ele acabou que ele não conseguiu ir junto com elas. Mas no dia 30 de janeiro de 2021, se desloca as duas, a Tamires e a Jéssica, para a residência, né, para o apartamento da Jéssica, para buscar as coisas dela. E o que acontece dentro desse apartamento? Os peritos eles fazem uma linha de investigação, que é uma linha do tempo dentro do apartamento, que é o desenrolar do homicídio, né, do duplo homicídio. Eles montam os fatos na seguinte ordem cronológica. Assim que as duas entram dentro do apartamento, Joelson faz questão de trancar a porta. E aí, numa discussão ali, uma discussão calorosa entre as pessoas dentro do apartamento, é citado que Joelson ele começa atacando a Tamires, né? De acordo com os ferimentos ali que a Tamires teve. E ele decidiu atacar as duas com uma arma branca, né? Que foi com uma faca. Então ele desferiu golpes de faca na Tamires. E logo em seguida, junto com os gritos e aquela luta corporal, a Jéssica entra para poder salvar, para poder defender a sua amiga, e aí ela é a segunda vítima do Joelson, né? Que ela sofre alguns ataques de faca também. E eu vou contar vou falar para vocês quantos golpes foram no total ali, tanto da Tamires quanto da Jéssica. E qual foi o estado em que a polícia acabou encontrando essa cena do crime, que foi uma cena extremamente horrorosa, é uma cena chocante e uma cena revoltante pelo fato de como eles encontram Joelson. Bom, segundo o médico legista, a cena do crime foi o seguinte: eles encontraram a Tamires com 13 facadas, inclusive ela estava com uma das facas é,
cravada em seu pescoço. Essa foi a cena horrorosa que os médicos legistas tiveram que acabaram se deparando, né, referente ao corpo de Tamires. E segundo eles também, a Jéssica acabou falecendo com 5 golpes de faca, todos nas costas. E é de se pensar que esse ataque foi premeditado pelo simples fato de que todos os golpes, segundo os legistas, foram aplicados em regiões que seriam fatais para qualquer pessoa. Então, os golpes foram feitos de modo pensado e de um modo em que não era para poder parar ninguém, não era para poder, não era uma briga qualquer, era simplesmente um ataque com intuito fatal. Então, como eu disse para vocês, a dinâmica que foi montada pela equipe de investigação foi essa, de que Joelson teria começado atacando Tamires, e aí com os gritos e a luta corporal, a Jéssica tentou ajudar, e naquela correria toda, o Joelson acabou atacando ela pelas costas e aí tirando a vida das duas. E aí a gente vai entrar num ponto em que eu falei pra vocês que é a parte mais, assim, obviamente todo o caso é revoltante, mas a gente vai entrar no fato mais revoltante ainda, que é o fato de como o Joelson foi encontrado. Com todos os gritos, os pedidos de socorro, acabou que ninguém da vizinhança, né, do prédio em si acabou interferindo pelo fato de que, como o Joelson é um ex-militar, o pessoal ficou com medo, né, de que ele tivesse armado ou que fosse só uma briga de casa mesmo, né? Então o pessoal acabou que decidiu não interferir, né, naquela gritaria toda. E a polícia foi acionada e assim que eles chegaram no local, eles bateram na porta, ninguém atendeu. Então eles tiveram a decisão de arrombar, né, o apartamento. E eles se depararam com a cena, né, logo de cara. Ah, entre sala e cozinha estavam os corpos das duas. E logo em seguida eles reviraram um pouquinho a casa, não precisou revirar muito a casa, acabaram encontrando, né, o Joelson. Ele estava deitado na cama, com uma das facas ao lado do corpo dele, e ele estava como se não tivesse acontecido nada, como se ele não tivesse feito nada. Então foi anunciado, né, ele recebeu voz de prisão em flagrante, foi levado para a delegacia, e como se não bastasse, como eu disse para vocês que a gente ia também seguir uma linha que era a linha do depoimento do Joelson, que é, eu acho que é a cereja do bolo desse bolo revoltante que é todo esse caso. Bom, como vocês sabem, como eu disse para vocês no início do vídeo, Joelson ele era um militar aposentado, então ele estava ali, ele era um militar reformado. Então, assim que aconteceu o crime, a polícia acabou erroneamente levando ele para a prisão militar, coisa que é errado, segundo a lei, até porque prisões militares servem para crimes militares, que não foi o caso de Joelson, que foi um duplo feminicídio. Então a família da Jéssica acabou tendo que lutar para que ele acabasse saindo da prisão militar para que ele fosse para uma cadeia pública. Até porque a gente sabe que prisões militares têm algumas diferenças para prisões públicas. Ele teria um certo tipo de é, a gente pode dizer supostamente uma regalia, até porque ele é um ex-militar, então ele teria ali suas condições mais com um certo tipo de folga, digamos assim. Bom, depois de muita luta, acabou que foi feita essa correção dessa prisão e Joelson acabou indo para uma cadeia pública. E aí existem algumas somatórias do caso que são muito revoltantes também. Uma delas é o seguinte: uma delas é contada pela Joyce, a irmã da Jéssica, que é o seguinte fato. Ela foi, né? Ela acabou recebendo a ligação, foi informada sobre o crime. Ela se deslocou até a residência, né, da sua irmã Jéssica, que não era onde ela morava. E aí acabou que alguns dias depois, ela recebeu a informação da dona do apartamento dizendo que alguns familiares do Joelson foram até o local para tentar retirar alguns móveis. E eles foram até o apartamento do Joelson e da Jéssica com alguns comprovantes de compra desses móveis em específico, alegando que os móveis eram de Joelson, então eles teriam o direito de tirar aqueles móveis dali. Então, na cabeça da família do Joelson, tudo não passou de uma discussão e um desenrolar de coisas, de fatos, baseados em bens materiais. É isso que eu acho que é um dos pontos mais revoltantes desse caso todo, porque esse caso ele é repleto, ele é rodeado de coisas revoltantes, e quanto mais você se aprofunda nele, mais você se revolta com a cara de pau das pessoas e com a falta de senso humano de algumas pessoas que estão envolvidas nesse caso. Bom, e aí, como eu disse a vocês, a gente ia para a linha de investigação que era de acordo com o depoimento de Joelson.
O primeiro depoimento de Joelson foi uma coisa bizarra. Foi uma coisa extremamente bizarra. Porque logo de cara, o primeiro depoimento dele, eu não sei informar vocês se foi um depoimento formal ou não formal, mas a gente tem informação sobre esse depoimento, que ele assume o crime e ele diz que ele foi pra cima da Tamires e o depoimento dele, a fala dele é extremamente bizarra e revoltante. Que a fala dele, eu vou até ler pra vocês, porque é nojenta. A fala do Joelson é a seguinte, abre aspas, que ele foi pra cima da Tamires e a safada da Jéssica foi pra cima defender ela. Então ele alega que sim, ele atacou a Tamires e num ato de extrema defesa, a Jéssica foi pra cima e ela ainda foi culpada de tentar defender a amiga. Então por isso ela foi atacada também. Mas, como se não bastasse, as coisas vão mudar no dia que a gente tem, né? Teve as oitivas, onde eles fazem outros depoimentos, entregam outras declarações, enfim. Sempre tem aquela reviravolta que dá aquele ponto e vírgula muito maior do que o que a gente esperava. E foi exatamente isso que o Joelson fez. Bom, no julgamento, o Joelson simplesmente ele dá um depoimento que chega a ser cômico se não fosse trágico. O depoimento dele é o seguinte: ele diz que assim que as duas chegaram no apartamento, ele estava no quarto, e aí ele conseguiu ouvir uma discussão na cozinha entre as duas, e ele foi até o local, porque ele ouviu o pedido de socorro da Jéssica. E quando ele chegou lá, ele se deparou com a Tamires atacando a Jéssica com uma faca. E aí, assim que ele viu a Jéssica ali esfaqueada, ela estava colocando sangue pela boca, e esse sangue com algumas bolhas de ar. O que isso significa? O que isso reforça aqui? Os golpes que ele deu nela de faca foram sim fatais, foram em pontos vitais, que inclusive muito provavelmente um desses golpes deve ter perfurado o pulmão, o que explicaria as bolhas de ar, né, que seriam as bolhas de oxigênio no sangue. E aí ele diz que assim que ele tentou defender a sua esposa, a Tamires se virou contra ele e o esfaqueou. Ah, Nakamura, mas como é que ele explica? Como é que ele vai provar isso? Ele pegou uma faca e ele fez assim riscos no abdômen, mas assim riscos muito superficiais. Não chegaram nem a ser cortes. Eram arranhões com a faca que ele fez. Isso para tentar alegar legítima defesa. E como se não bastasse a inverdade do seu depoimento, ele adicionou mais coisas que chegam a ser bizarras. Ele disse que naquela situação, enquanto Tamires o atacava, apareceu para ele um anjo de luz na cozinha que o ajudou a sair daquela situação vivo. Ou seja, no depoimento dele, ele alega que Tamires teria matado Jéssica e que um anjo teria ajudado a se livrar da morte pelas mãos da Tamires. Obviamente, esse depoimento não colou. Declarações da defesa de insanidade também não colaram. E Joelson foi condenado. E bom, ele tentou manipular todo mundo, porque ele foi feito exames para poder saber sobre a sanidade mental de Joelson, porque era uma coisa crítica. Mas aí ele passou em todos. Ele tentou persuadir os médicos, não deu certo. Ele passou nesses exames, que ele estava completamente lúcido e são. Ele tentou persuadir o juiz, dizendo, alegando que Jéssica teria dupla personalidade. Logo de cara, o juiz foi luz, ele foi pleno, interrompeu o Joelson de imediato, alegando que Jéssica não estaria ali para se defender e que quem estava sendo julgado era ele. E pasmem, ainda tem uma parte muito bizarra, muito assim, fora da caixinha, que é um detalhe dentro do apartamento onde aconteceu todo o crime. Que é o seguinte: o Joelson ele pegou com o sangue das duas
das duas vítimas que ele acabou de tirar a vida, ele catou um pouquinho ali do sangue das duas e ele escreveu a palavra sapatão na parede do apartamento. Como se não bastasse toda a barbaridade, toda a bizarrice que ele fez, todo o plano maquiavélico, doentio que ele fez, ele ainda teve essa audácia de fazer isso na parede do apartamento com o sangue das vítimas. E como eu disse que nada colou, até porque quem falou sobre essa palavra escrita foi a dona do apartamento. Inclusive limpou a cena depois, né? Depois que o apartamento ele foi liberado, né, da perícia, ela limpou, ela lavou a parede para que os familiares da Jéssica e da Tamires não presenciassem essa barbaridade que foi feita. Além de ter perdido um ente querido, ainda ter o corpo e a índole delas violadas de tal forma, né? Bom, toda essa barbárie teve um julgamento. Bom, o julgamento não demorou muito. Joelson foi condenado a 50 anos de prisão. Porém, apenas uma semana depois que ele foi julgado, ele acabou sendo encontrado morto. E, segundo os exames, a causa da morte é indeterminada. Então, ele não teve nem tempo de pagar pela barbaridade que ele acabou cometendo contra a vida de duas pessoas e contra a vida de várias outras pessoas que são, assim como o Beto Ribeiro fala, existem, em todos os casos criminais, existem as vítimas mortas, que são as citadas hoje no momento, que é Tamires e Jéssica, e existem as vítimas vivas, que são pessoas que são diretamente e indiretamente afetadas por toda essa barbaridade, que são os familiares que ficaram. Porque quando se perde uma Jéssica, por exemplo, uma mãe perde uma filha, uma tia perde uma sobrinha, uma prima perde uma irmã perde uma irmã, um irmão perde uma irmã, um sobrinho perde uma tia. Então são várias perdas dentro de uma só. Então existem várias outras vítimas que ficaram vivas e que não vão ter esse sentimento de justiça, porque não deu tempo. E o recado que eu deixo para vocês de toda essa investigação, desse caso assustador, assombroso e revoltante que aconteceu, é que é o seguinte: até que ponto a sociedade vai levar muito ao pé da letra o tal do ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Quantas pessoas a gente vê perdendo a vida na mão dos seus cônjuges, seja mulher, seja homem, e que houve sim um pedido de socorro, mas não se teve a interferência de terceiros. Então a pergunta é: até quando, ou até que ponto, quantas pessoas vão perder a vida por conta desse ditado infeliz que a sociedade acabou abraçando como uma realidade? Jéssica e Tamires poderiam sim ter algum vizinho, alguém que escutou o pedido de socorro, interferindo naquele momento. Então, o recado que eu deixo para vocês que estão assistindo é o seguinte: se vocês têm algum parente, algum familiar, algum conhecido que esteja passando por qualquer tipo de situação, qualquer bandeira vermelha que seja notado por vocês, ou se vocês ouvirem um pedido de socorro, interfiram. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente pode ser alguém que esteja dentro de uma situação dessa, que precise de um socorro externo, que precise de uma intervenção externa e que precise de ajuda de alguém. Então, faça isso. Até porque a gente não sabe quando vai ser o nosso último abraço com alguém que a gente gosta, o nosso último eu te amo, ou a nossa última conversa aleatória no WhatsApp ou em alguma outra rede social. Abrace mais, ame mais e qualquer sinal de pedido de socorro, interfira. Para que a gente não tenha mais outras Jéssicas e outras Tamires por aí. Para que não existam outros Joelsons por aí, tirando a vida das pessoas. E que, inclusive, não teve nem tempo de pagar pelo crime que ele fez. Então esse é o caso Jéssica Tamires. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mil perdões pelos todos esses barulhos externos, as pausas, porque eu tive que fazer muitos cortes por conta de som de cachorro, som de galo, som de chuva.
Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal se não for inscrito ainda. Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos casos que eu vou postando aqui. E eu vou convidar você a sempre estar visitando. Tem a minha rede social no Instagram, que é onde eu vou postar resumo criminal, que vai sair aqui no YouTube também. E lá eu vou sempre avisar quando vai sair vídeo novo para vocês. Então, muito obrigado, meus peritos e peritas, pela presença de vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau.